Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje nós convidamos para conversar conosco o Dr. Davi e eu vou pedir para o Dr. Davi se apresentar para vocês. Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tá? O meu nome é Davi Jacob, sou advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista e pós-graduado em Direito Processual Civil Aplicado. E sou integrante da Sociedade de Advogados Martim Jacob Ponar. Muito bem, doutor. Nós temos conversado com diversas pessoas, profissionais de diversas áreas, e diante dessa situação atual que nós estamos vivendo, eu sempre peço para que essas pessoas deem a sua visão, a sua percepção acerca do momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou pedir para o senhor, da mesma forma, contribuir conosco, dando a sua percepção pessoal sobre esse momento que a gente vive. Fernando, nós estamos já mais de 50 dias em isolamento. Uhum. O escritório está em home office, né? Sim. Em virtude que nas nossas famílias possuem pessoas idosas no grupo de risco. Sim. Então, preferimos a prevenção desde cedo para que não houvesse nenhum peso na consciência Claro. por trazer essa doença dentro de casa e atingir uma dessas pessoas. O escritório ele trabalhou em home office, ele não ficou paralisado, até porque os processos eles são eletrônicos e os prazos e os juízes, né, os servidores continuaram a trabalhar também em home office, então os processos se movimentaram, com exceção de alguns processos que são físicos, daí houve a paralisação total, né? E o que se vê no mercado em geral, que as operações foram paradas, tipo mercados, lojas, fábricas. Sim. Houve também a redução da procura de ações. Os clientes também ficaram em casa em isolamento. Uhum. E houve uma demanda muito baixa de procura no escritório em função desse isolamento. Sim. O que nota-se é o grande percentual de demissões que estão ocorrendo e nosso escritório prevê pós-pandemia um aquecimento muito forte das ações em todas as áreas do direito, inclusive a área trabalhista, onde se percebe uma imensa demissão das fábricas, lojas, das operações que não estão suportando o isolamento e a parcial paralisação dessas operações. Doutor, foi importante até o senhor mencionar com relação a demissões, e como a gente sabe, nós já vimos passando, né, até de uma forma mundial, por uma crise econômica. Essa crise econômica ela foi potencializada pelo novo coronavírus, a necessidade de quarentena, de isolamento. Então, nós sabemos que existem várias formas de demissão. E qual é a mais comum que tem ocorrido no momento? Basicamente, são 4 formas de saída da empresa. Sim. A dispensa sem justa causa, a dispensa com justa causa, a demissão por acordo e o pedido de demissão. Cada forma de demissão existe um pacote de direitos aos trabalhadores. Uhum. A demissão mais comum é a demissão sem justa causa. E a demissão sem justa causa é a forma que possui o maior pacote de direitos ao trabalhador. Entendi. E assim, ó, com essa potencialização da crise, né? Depois que iniciou a pandemia, existe assim alguma forma de demissão que tenha surgido, que tenha sido mais utilizada ou tem sido utilizada também, né? Nesse período de pandemia? Nós estamos observando no escritório o aparecimento da demissão por força maior. Sim. Que apesar de ela estar prevista na CLT, não era tão comum acontecer, né? Ela está prevista no artigo 501 e 502, e a CLT fala em extinção da empresa e não em paralisação temporária. Entendi. Então, muitos empresários estão interpretando erroneamente
rescisão por força maior, porque a CLT tem um requisito bem explícito para fazer esse tipo de rescisão, que é a extinção da empresa ou parte da empresa. E a medida provisória 927, apesar de já ter instituído a hipótese de força maior, ela não prevê demissões, muito pelo contrário. Ela é uma medida para garantia e renda do empregado. Então, dando outras possibilidades ao empregador antes da demissão. Então, está havendo uma interpretação errônea da hipótese da força maior prevista na MP 927, pois a CLT ela é expressa em dizer que para usar esse tipo de demissão tem que haver a extinção da empresa ou parte da empresa onde o trabalhador trabalhava. Entendi. Então, na verdade, existem diferenças entre essas duas modalidades. O senhor pode explicar assim, mais claramente entre a modalidade da demissão sem justa causa e a por força maior? Exato. Extinguindo o contrato de trabalho sem justa causa, o empregado receberá o pacote maior de direitos, Entendi. que é, ele receberá o saldo de salário, se houver, Entendi. ele receberá o aviso prévio de 30 dias e mais 3 dias por ano completo de empresa, até 90 dias, multa do FGTS de 40%, ele receberá o 13º proporcional ao ano que trabalhou, né? Receberá as férias integrais e proporcionais e mais 1/3, ele poderá levantar o FGTS e terá direito ao seguro-desemprego se preencher os requisitos deste. E extinguindo o contrato de trabalho por força maior, o empregado vai receber um pacote de direitos reduzidos. Ele não receberá o aviso prévio, a multa do FGTS é apenas de 20%, ele não terá direito ao seguro-desemprego, porque não está previsto em lei. Entendi. Mas os outros direitos ele vai receber normalmente. Então, na verdade, assim, ó, essa, digamos, se eu posso dizer, confusão de interpretação na hora de demitir funcionário acaba trazendo alguns prejuízos, ou talvez muitos prejuízos, porque já fica desempregado e já fica sem o seguro-desemprego. Mas, assim, neste caso da alegada força maior, tá? Se o empregador demitir o funcionário alegando a força maior, existe alternativas para o funcionário, pelo menos pleitear os seus direitos, inclusive o seguro-desemprego? Sim, ele deverá contratar um advogado, mover uma ação judicial na esfera trabalhista. O advogado ele vai pedir uma liminar para que seu direito ser analisado mais rapidamente. Sim. Porém, muitas vezes o juiz ele quer ouvir a parte contrária para dar direito ao contraditório. Sim. E muitas vezes isso se arrasta um pouco, esse direito, mas sim, ele tem como reverter essa demissão por força maior em demissão sem justa causa, desde que ele contrate um advogado e ingresse uma ação na Justiça do Trabalho. Então a gente, o que acontece? Quando a pessoa é demitida por força maior, se ela tiver dúvidas, é necessário que ela busque pelo menos verificar se aquilo ali preenche os requisitos da força maior, ou se não foi simplesmente uma confusão que a empresa fez e acabou prejudicando ela. Na realidade, Fernando, o que vai acontecer, o que está acontecendo na prática, né, as empresas, muitas empresas, por reduzir os valores das rescisões, por também ter dificuldade em caixa, Entendi. estão optando por essa demissão por força maior e estão entregando as guias do seguro-desemprego. Porém, ele vai ser negado a ele esse seguro-desemprego, ele só vai perceber quando recebeu o negado, quando ele não perceber que não recebeu isso, né? Então, a partir daí, ele vai procurar um advogado que vai lhe instruir sobre o que aconteceu e como reverter essa situação para ele conseguir receber o benefício do seguro-desemprego, né? Ou, como também tem ocorrido em algumas vezes, a Caixa Econômica Federal também não está liberando o FGTS.
Então, Ah, isso tudo vai ser revisto numa ação judicial. entendi. Doutor, então foi importante a sua participação para esclarecimento. Num momento tão difícil, né? E a pessoa já passa pelo desemprego e talvez, em razão de um pequeno, em razão de um descuido, podemos dizer assim, se a gente pode chamar, acaba se sendo demitida e não tendo acesso àqueles direitos que poderiam garantir pelo menos ali um período de Exato. fôlego, né, para ela. Eu quero agradecer a sua participação no canal, tá? A contribuição do senhor para esclarecimentos, né? E espero assim que possível que a gente possa se encontrar num momento melhor, né? E desejar sucesso para o senhor e para o seu escritório. Eu agradeço. Eu que agradeço bastante a participação e prestigiar o teu canal. Muito obrigado, doutor.